A próxima pergunta, então, que foi enviada aqui foi: como cultuar a Deus fora do templo? Vai lá, Fred, essa bola é sua. Cara, como cultuar a Deus fora do templo? Beleza. Bom, estamos passando agora por um momento bem dificultoso para que a gente possa se reunir no templo, né? Para estarmos louvando a Deus e cultuando aqui no templo físico, feito por mãos de homens. Como a gente pode cultuar a Deus fora desse templo? Ao meu ver, na minha visão, é fácil. A gente, independente do que a gente está passando, acredito que quando você se entende por cristão, se entende por aceitar Jesus sobre a sua vida se torna 24 horas por dia um culto ao Senhor. É 24 horas você louvando e adorando esse Deus, independente de pandemia ou não, mas você começa a aprender na caminhada cristã que a adoração a Deus não depende do templo, como a gente já tinha falado um pouco atrás em relação ao templo, né? E é bem fácil a gente entender que cultuar a Deus fora do templo é ter esse culto 24 horas em nossas vidas, dentro da nossa casa, em nosso trabalho, nas nossas faculdades, estudando, relacionamento com as nossas amizades, dentro de casa com os nossos pais, enfim, familiares de modo comum, né? Então, adorar a Deus fora do templo, para mim, é isso. Do templo físico, né? Igreja. É 24 horas da sua vida você adorando. Acredito que seja isso aí. E você? Paz, para mim, na verdade, é como você falou, é um louvor contínuo. Aquilo que a gente faz dentro da igreja, né? Ou seja, os cultos que a gente tem dentro do templo aqui, terças-feiras, dependendo da igreja, você tem culto na terça, na quinta, domingo de manhã, que é a EBD, no domingo à noite. Você tem que continuar isso também para fora, que foi o que a gente já falou nas anteriores. Então, a igreja somos nós. Se a gente não tem esse culto, se a gente não cultua a nós mesmos, se não cultua a Deus pela nossa vida, a gente nunca vai conseguir fazer esse culto lá fora. Então, a gente tem que, na verdade, continuar da mesma forma do que a gente faz aqui hoje. Então, se você canta, um exemplo, no Ministério de Música, cante em sua casa, coloque ali um playback, um hino. Você começa a escutar, começa a louvar. Você está lavando um prato, varrendo uma casa, você vai lá e está louvando a Deus sim, porque você está entregando a sua voz, sua vida a Deus. Você está ali de bobeira, em vez de você estar ali vendo qualquer besteira que não te edificaria, o que você faz? Vai lá, lê a Bíblia um pouco, depois você vai ter tempo, principalmente agora onde a gente está vivendo, que a gente fica praticamente 24 horas dentro de casa, o que bem tem a gente é tempo de ler um livro, de ler a Bíblia, de escutar uma música, de ver um clipe, de aprender uma música, de tirar uma música que o líder passou aqui para a gente, que muita gente não tira. Então, hoje a gente não tem essa desculpa de como é que a gente vai cultuar a Deus fora. A gente tem praticamente 24 horas do dia para cultuar a Deus. Basta a gente manter aquilo que já é feito aqui dentro da igreja, também nas nossas vidas e dentro das nossas casas, e também, como o Fred falou, onde quer que a gente vá. Não é porque eu sou o crente 007, né? Dentro da igreja, todo mundo sabe que eu sou cristão, mas você passa na rua, o cara fala: ei, velho, você conhece ali? Da minha igreja. Que igreja? Nunca vi esse cara nem na igreja, esse cara nunca falou de Deus, como é que o cara é crente? Então, tem muitos esses cristãos 007 dentro da igreja. Então, é por isso que, para eles, é difícil essa questão de louvar a Deus fora de casa, porque só se restringe já está aqui. Então, louvor a Deus, para eles, é aqui dentro. Mas fora, eles não conseguem, porque eles simplesmente não entregam a vida realmente a Deus e não buscam a Deus fora do culto dentro do templo aqui, no caso. Rapaz, eu vou jogar lenha na fogueira aí de vocês aí, rapaz. Eu vou jogar lenha na fogueira de vocês aí. Eu estou ouvindo esses argumentos aí, né, bonitinho. Não que está fraco, mas é o que comumente a gente é levado a pensar. Por exemplo, se nós formos pensar na definição de culto mesmo, que envolve todo um ritual, que envolve algumas certas práticas, uma liturgia, né? Uma liturgia que só é possível no contexto da comunhão do todo, do grupo, a gente não teria condições de cultuar fora desse momento do grande ajuntamento. Porque o culto, ele ficou até uma questão polêmica, eu acho que coloquei na minha rede social: é possível você cultuar a Deus? Acho que eu coloquei isso no Instagram. É possível você cultuar a Deus online, por exemplo?
É possível você prestar culto a Deus online? É uma questão, assim, um pouco até polêmica. A maioria respondeu que sim, claro, a gente pode cultuar a Deus online. Mas o conceito de culto mesmo, dentro daquilo que a Bíblia traz, eu posso adorar a Deus em todo o tempo. Eu posso adorá-lo em todo o tempo, porque a adoração envolve serviço, a adoração envolve entrega, a adoração envolve práticas que estão para além, né? Que é uma questão muito mais individual do que coletiva. O culto já é algo coletivo, né? Talvez no sentido, podíamos pensar assim, poxa, mas se tem uma transmissão online e está todo mundo assistindo, está todo mundo no mesmo pensamento, então está tendo alguma coisa coletiva aí. Talvez, forçando um pouquinho a barra, a gente consiga trazer essa definição, trazer essa ideia de culto para fora do contexto do templo. Não que o culto esteja restrito ao templo, ou que ele tem que ser feito exatamente dentro do templo. Mas o culto, ele envolve um dos ingredientes do culto em si é a comunhão. É a comunhão, é essa coisa de nós estarmos juntos, né? De nós estarmos perto, de nós estarmos todos no mesmo sentimento. Mas, claro que dá para a gente também pensar que podemos manter a comunhão uns com os outros em casa também. Então, para mim, é uma questão um pouco polêmica, assim, que eu tenho dificuldade ainda em absorver isso aí. Ainda tenho um pouco de dificuldade. Como pastor, eu confesso. E já que você levantou essa questão que você vê que é um pouco diferente, que dentro, né, do contexto bíblico a gente não conseguiria manter o culto como é na liturgia, então como é que a gente mantém a fé diante disso? Já que a gente está em isolamento social, a gente não consegue ter esse culto litúrgico, né, com todas as primícias que vêm, a sua ordem, como a gente tem, como é que a gente mantém a fé diante disso, então? Justamente fazendo das nossas casas verdadeiras sinagogas, como eu falei. O culto, ele pode ser no contexto do lar? Pode. A minha dificuldade ainda eu confesso, pessoalmente, eu confesso minha dificuldade em relação ao culto online. Esse culto é AD, entendeu? A minha dificuldade ainda é essa. Mas, no contexto do lar, sim, um culto é possível. Porque aí você tem um rito, você tem uma comunhão, você tem pessoas ali, você tem um momento de leitura, você tem um momento de cântico, você tem de oração, você tem um formato, e a comunhão e você tem comunhão dentro do lar, com a sua própria família. Então, a fé, ela é possível em todas as circunstâncias, claro que ela é possível, né? O povo de Israel, embora tenha formado as sinagogas, para eles foi um refrigério muito grande ter que poder voltar ao seu país, a sua casa e reconstruir o templo. Porque mesmo formando as sinagogas, ainda na cabeça deles precisava da figura do templo. Entendeu? Então, é possível, dentro do contexto do lar, é possível o culto? Claro que é possível. Online, né? Online eu tenho dificuldade. Eu sei que tem pessoas que discordam de mim, claro, é natural, mas eu ainda tenho dificuldade em absorver o culto EAD. Né? Mas nesse momento, um exemplo aqui. Para quem está do outro lado, na sua casa, está cultuando a Deus também, nos ouvindo e acompanhando isso aqui, não está? Está online, nos acompanhando. Não é isso? Não é isso? Agora nós estamos aqui cultuando, nós estamos gravando uma programação. A meu entender, cultuando. Aqui nós estamos cultuando. Cultuando. Mas a pessoa que está nos ela ouvindo... pode reunir sua família em torno e cultuar também. Pronto. Não é cultuar do mesmo jeito? É cultuar, mas isso só é possível porque na casa dela ela consegue reunir a família em torno disso. Isso. Entendeu? Em torno disso. Senão, se a gente absorver que é possível a gente fazer isso sozinho em casa, a gente abre um outro problema. Então, as pessoas não precisam sair de casa para vir para o grande ajuntamento. Ela pode assistir o culto que é transmitido online pelo Facebook. Ela pode assistir os outros pastores que têm seus cultos transmitidos aí em redes sociais, na televisão, por exemplo. Ela não precisa da figura da comunhão. O que eu quero chamar a atenção, e que é um perigo para a gente, que é justamente onde mora o perigo, é a questão do congregar. Do congregar. É para isso que eu quero chamar a atenção. Nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Então, mesmo assim, eu consigo reunir minha família, consigo cultuar com a minha família a Deus, né? Consigo cultuar com a minha família a Deus. A transmissão
como é que se diz? A transmissão, ela propicia, né? Ela cria esse estímulo para que eu faça isso, né? A palavra, ela não tem fronteiras, ela vai ser pregada de qualquer forma. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente, como é que se diz? Barateia demais esse conceito de culto, e aí a gente perde um dos ingredientes fundamentais do culto, que é a comunhão entre a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, e mesmo nessa situação atípica, o culto ele é possível no contexto do lar, no contexto de casa. A tecnologia nos favorece, por quê? Porque a gente consegue, porque ela cria um estímulo para que eu continue com a minha fé acesa, sendo estimulada, né? Mas eu não posso só ficar nisso. Pode colocar em costume, né? Posso colocar? Agora, Jeff, enviaram uma pergunta aqui para mim, eu quero fazer e de antemão também já quero que você responda. Viu? Como manter sua fé diante deste cenário? Rapaz, na verdade, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei quando a gente estava gravando aqueles vídeos, né, semanalmente. Lá eu citei o exemplo de você estar revestido da armadura de Deus. E eu falei o que seria essa armadura, que é você ler a palavra, que é você estar orando, que você está jejuando, que você está prestando um culto a Deus de verdade. Então, na minha concepção, é você manter essas premissas que você já faz quando você está aqui no templo, quando você, né, está com a vida, vamos dizer, normal. A gente está convivendo normalmente, a gente não tem um coronavírus, então você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, para a sua faculdade, você vem para o templo, você vem ensaiar. Então, a gente tem nosso dia a dia. Então, para a gente manter a fé nisso, a gente tem que seguir, na minha concepção, essas mesmas premissas. É você manter aquilo que você já faz em excelência. E aquilo que você não faz, é hora de você corrigir. Porque aqui você está tendo tempo para correção, você está tendo tempo para reflexão. Então, se você ainda continua negligente, aí já é uma questão que você quer ser negligente com a obra de Deus, com o trabalho de Deus. Mas, se você consertar aquilo que você é falho e continuar e melhorar aquilo que você já faz em excelência, eu acredito que você consegue sim manter sua fé. Lógico, também é participando. Uma coisa que isso nos propicia, essa questão de a gente estar distante, é que a gente começou a se tornar um pouco mais humano e prestar atenção mais um pouco nos irmãos que a gente tem na igreja. Porque muitas vezes a gente aqui no dia a dia e tal, a gente vai lá e esquece. A gente cumprimenta no culto de domingo, mas muitas vezes durante a semana a gente não liga para o irmão, não manda uma mensagem no WhatsApp. E aí, como é que está? Precisando de uma coisa? Precisou que acontecesse tudo isso para que até a gente mesmo dentro da igreja se tornasse um pouco mais humano, que a gente começasse a ver as coisas, ver o quão fraco nós somos, o quão dependente de Deus nós somos e o quanto a gente precisa estar, mesmo distante, em comunhão com os nossos irmãos, por uma mensagem, por uma ligação, por um grupo, né, por um culto que é transmitido aqui. Tudo isso, então, eu acho que nos fortalece e mantém a nossa fé. A fé é isso aí. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você precisa... Já é algo que você já tem que fazer, né? Que é ler a Bíblia e orar. Já é o que você tem que fazer, que é ler a Bíblia e orar. Então, a Bíblia e a oração são os ingredientes fundamentais para manter a fé acesa, né? A Bíblia e a oração são os ingredientes fundamentais para você manter a fé acesa. Pastor Sandro, uma perguntinha aqui também que mandaram para a gente. Por que é importante passar um tempo a sós com Deus? Porque você precisa... Jesus fala dessa importância, né? Quando orares, entra no teu quarto, né? Vai lá no secreto, o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Esse momento a sós com Deus é um momento de você ouvir Deus, né? É um momento de você entrar na comunhão, e numa intimidade com Deus. O quarto, se você pensar no quarto, o quarto é um lugar onde... Íntimo. Um pouco mais íntimo. Você não leva qualquer pessoa para dentro do quarto, entendeu? Você não leva qualquer pessoa para dentro do seu quarto, você não permite que qualquer pessoa entre lá. Então, o quarto é esse refúgio, é esse lugar seu, onde você pode se desnudar, onde você pode se abrir, né? Esse lugar de intimidade mesmo. É importante a gente ter esse momento sós com Deus para criarmos intimidade com Deus, né? Para criarmos comunhão, para ouvirmos, e não só para falar, mas também para ouvirmos Deus. Tem mais alguma pergunta aí?
Tem uma aqui, vou até pedir para que você mesmo responda, Fred. Vai. Como os cristãos devem defender a sua fé no mundo cercado de pessoas anticristãs? Rapaz, é uma pergunta bem polêmica, ainda mais para mim que sou polêmico. Ei, tá a Fábio ali falando sem perder a paciência. Meu Deus do céu. Ei, Jesus, tome conta de minha vida. Jefter, eu não vou dizer que é fácil defender a nossa fé, aquilo que a gente acredita tanto, em um mundo tão ao contrário de tudo isso. Eu acredito, creio em Jesus Cristo, Ele me salvou e sirvo a esse Deus que me salvou. Hoje a gente vive uma complexidade muito grande nesse mundo afora, dentro das escolas, dentro dos nossos trabalhos. Somos cercados por amigos que nos criticam a todo tempo, que nos apontam como ridículos, né, por acreditar em algo que a gente não vê. É muito complicado você deparar com certas situações, com certos momentos de confronto igual esse aí. É como o Fábio até falou ali, a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muita sabedoria, pedir muito, muito mesmo a Deus, a misericórdia dele, para que a gente possa suportar alguns confrontos. Porque tem alguns confrontos que é complicado a gente até debater, é muito complicado, porque tem pessoas que têm temperamento muito explosivo, pessoas que vai para cima e não quer ouvir a sua justificativa, mas já vem te acusando e se torna ali até mesmo um debate meio complicado. E já houve casos já de pessoas agredir fisicamente ao outro, né, por conta desse tema aqui. E ao meu ver, eu, Fredson Góes, estou falando de mim, eu acho muito complexo, eu acho muito difícil a gente lidar, porém, eu não me acovardo, eu não sou um covarde em defender aquilo que penso que tenho que defender e que acredito. Se for preciso confrontar, confronto, se for preciso falar, falo. E a questão é a gente não se acovardar, a gente tem que defender a nossa bandeira, independente de quem, ou aonde, ou o que estiver vindo contra a gente. Eu penso assim, eu costumo pensar sempre na questão militarizada da coisa, é a gente pensar que nós somos um soldado com uma missão, essa missão é levar o evangelho com amor, é claro, sempre com amor, sempre na paz, mas eu tenho uma missão, eu tenho que cumprir essa missão, custe o que custar. Eu penso assim, mesmo que leve a minha morte, a minha vida, né? Que a morte venha e queira vazar comigo, mas, velho, eu tenho uma missão a cumprir, é passar essa fé, independente de quem questionar, quem não gostar. A minha missão é essa, respeitando, é claro, todos os limites e respeitando quem não concorda comigo. Se existir respeito, melhor ainda, é claro que não vai haver debates ou confusões, né? É o que eu penso e esse é o meu comportamento. Então vamos lá, vamos para mais um aqui. Na verdade, eu vou fazer, são duas perguntas, eu vou fazer elas juntas. Aí vocês escolhem quem quer responder qual. O que significa verdadeiramente seguir a Cristo? E como posso aprender a confiar em que Deus está no controle diante de tudo que eu estou vivendo hoje? É fácil, ó, o que significa o que significa verdadeiramente seguir a Cristo. Na verdade, Jesus fala sobre isso, né? Aquele que diz que diz que é discípulo, mas que não faz, não segue a vontade dele, né? Ele diz, olha, aqueles que aguardam as minhas palavras, esses são verdadeiramente meus discípulos. Então, seguir a Cristo é justamente isso, é você guardar os mandamentos. Guardar aqui os mandamentos significa você viver, você praticar a palavra, né? Você viver a palavra de Jesus, viver os ensinamentos de Jesus. E ser um seguidor é isso. Todo seguidor quer fazer as coisas que o mestre faz, quer ser igual ao mestre. Então, para ser um seguidor de Jesus, você precisa realmente andar nos ensinamentos dele, andar na palavra
de Jesus. Basicamente, em geral, seria isso. Beleza, eu já vou para a segunda pergunta, né? Que é como posso aprender? Aprender a confiar que Deus está no controle. Pronto, como é que eu posso aprender? Bom, esse momento para a gente é um aprendizado. Esse momento que a gente está passando é um aprendizado, né? E como é que eu posso aprender isso? Vendo as dificuldades vindo para mim, mas eu automaticamente confiando naquele que me controla, naquele que está sobre mim, que é o meu Deus e o Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmos 91, 2 fala assim: pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Aprender a confiar nele é olhar para toda essa circunstância e ver que o amanhã, por mais que a gente tenha a incerteza desse amanhã, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente tem a certeza de que Deus está no controle e que amanhã vai acontecer algo de bom com a gente, né? Que algo vai acontecer de bom para mim, para você, para os nossos familiares. Acredito que seja isso, Jeff, porque a gente hoje vê muitas pessoas hoje em dúvidas, muitas pessoas questionando essa pergunta aí: como posso aprender a confiar em Deus? Nesse momento tem muitas pessoas desempregadas por conta de muitos fechamentos de empresa por causa do coronavírus. Muita gente que já está passando por dificuldade de se alimentar. E graças a Deus a Igreja de Cristo está unida, recolhendo alimentação para poder levar para essas pessoas. Só que tem pessoas que não têm essa mesma naturalidade, que não têm esse mesmo conhecimento, essa mesma paz que nós temos e conhecimento de entender que Deus está sobre a gente e que Ele lutará por mim e por você. A cada dia eu aprendo isso. Por mais que para mim ainda seja conflitante, eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo que é para amanhã, eu gosto para ontem. Eu gosto de me antecipar tudo, eu sou muito assim, eu sou muito, sabe, eu gosto de... Muito doido. Eu sou muito elétrico assim, em relação a isso. Eu gosto de pensar agora, mas já queria que já tivesse acontecido. A gente acaba até sofrendo por causa disso aí. A gente acaba até sofrendo por causa disso aí, né? Mas, diante dessa pergunta aqui, é isso. É um aprendizado diário. E quando você começa a ler, a entender a palavra de Deus e buscar Ele para a sua vida, você vai ver que você depende dEle. Não depende de homem algum, não depende de cavalo, nem de carros, nem de força humana, mas simplesmente dEle. Fechou. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Essa eu acho que não é a mais simples, mas eu acredito que ela tem uma dificuldade, né, branda, vamos dizer assim. Qual é a missão do cristão na Terra e principalmente no que a gente está vivendo hoje? É viver, ensinar e refletir os ensinamentos de Cristo, né? O ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O ID é nossa missão, pregar o evangelho. Isso aí foi confiado à igreja, e nós somos igreja e precisamos também entender a nossa missão quanto igreja, quanto povo de Deus, né? A nossa missão é essa aí. Bom, resumindo aqui, levar Cristo para as pessoas e salvação, né? São as duas coisas que andam juntos, Cristo e salvação. Eu acho que não existe outra missão para o cristão aqui na Terra. A nossa verdadeira e única missão é essa, levar Cristo e salvação para as pessoas. Então vamos de música? Vamos lá?